Então, bom dia. Eu vou começar o vídeo sobre o artigo que nós submetemos para o evento. Então, o título do artigo é Uma prática pedagógica à luz da teoria socioepistemológica da matemática educativa. As autoras do artigo são Darline Ribeiro Marino e Regina Luzia Cório de Buriasco. Nós fazemos parte do programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Educação Matemática da UEL. Então, falando um pouco sobre as autoras. Então, Darline Ribeiro Marino, eu sou mestre pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tenho especialização pela Universidade Estadual de Londrina e estou quase concluindo o meu doutorado, sob a orientação da professora doutora Regina Luzia Cório de Buriasco, mais conhecida como Regina Buriasco. Ela tem mestrado e doutorado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e atualmente ela é professora associada da Universidade Estadual de Londrina, e ela atua no programa de pós-graduação PECEM, e me orienta no doutorado. Falando um pouco sobre o tema do nosso artigo. Então, o nosso artigo, ele articula o ensino da estatística e práticas sociais, a partir de uma abordagem socioepistemológica. Então, esse estudo, ele parte da compreensão de que a matemática escolar, ela não deveria ser vista apenas como um conjunto de técnicas e procedimentos, que é a forma como habitualmente a matemática é ensinada. O professor chega na sala de aula, coloca uma fórmula, explica cada letrinha ali daquela fórmula, né, cada termo, e pede para que os alunos reproduzam. Então, na socioepistemologia, a matemática ela não é vista dessa forma, mas sim como uma construção do conhecimento que ele é socialmente construído e ele vai ganhando sentido nas práticas humanas. Então, nesse contexto de ensino e aprendizagem da matemática, a gente analisa uma sequência didática que utilizou dados reais de uma pesquisa de autodeclaração racial, que foi realizada na própria escola, com base para a construção dos conceitos de variância e desvio padrão. Então, contextualizando, né? Então, esse trabalho, esse artigo, ele vai discutir uma experiência pedagógica que foi realizada numa escola aqui no norte do Paraná, chamada Rolândia, na cidade de Rolândia, com estudantes do terceiro ano do ensino médio. Então, por meio dessa prática pedagógica, a gente vai analisar os fundamentos, como que os fundamentos da teoria socioepistemológica da matemática educativa, eles foram mobilizados durante essa aula. Então, quais que são os objetivos do artigo? Então, o objetivo do artigo é analisar como que esses princípios da socioepistemologia, eles foram manifestados durante essa aula. Então, aqui a gente tem 4 princípios na socioepistemologia: o princípio da racionalidade contextualizada, o princípio do relativismo epistemológico, o princípio da ressignificação progressiva e o princípio normativo da prática social. Então, a gente observa como que eles aparecem nessa dinâmica dessa aula e como que eles contribuem para a produção dos sentidos matemáticos, articulando as dimensões sociais e identitárias dessa pesquisa. Então, aqui a gente consegue demonstrar que a matemática ela pode ser ensinada de forma contextualizada, de modo que ela seja utilizada como uma ferramenta crítica e socialmente significativa. E a gente também tem como objetivo mostrar que esses dados estatísticos dessa pesquisa de autodeclaração racial, eles podem ganhar sentidos sociais e identitários além do quantitativo. Então, a gente não olha só para aqueles valores numéricos, a gente olha para a representação qualitativa daqueles valores numéricos, por meio das discussões que foram acontecendo nesse encontro. Então, como referencial teórico, a gente utiliza a teoria socioepistemológica da matemática educativa, TSME, mais conhecida como socioepistemologia. A socioepistemologia ela começa a ser desenvolvida ali por Ricardo Cantoral no final da década de 90, e ela foi se estendendo ao longo dos anos. Então, ela é uma teoria que ela propõe uma mudança importante na forma de compreender o conhecimento matemático. Então, aqui a gente entende a matemática como uma prática social, não como um conhecimento abstrato e neutro. Então, eles criticam o ensino tradicional que descontextualiza a matemática.
Então, eles não focam apenas nos objetos matemáticos formais, né? A socioepistemologia, ela coloca ali no centro das análises as práticas sociais que vão produzir, legitimar e vão utilizar esse conhecimento matemático. Então, a matemática ela é entendida como um saber histórico, cultural, socialmente situado e continuamente ressignificado. Outro ponto também que a gente traz aqui do referencial teórico é que a socioepistemologia, ela problematiza o que eles chamam de discurso matemático escolar, que é aquele discurso que acontece na sala de aula de você naturalizar que só tem uma forma de ensinar e aprender matemática, desconsiderando os contextos e as experiências dos estudantes. E isso não aconteceu no decorrer das nossas aulas. A gente não tomou que só existe uma única forma de ensinar e aprender matemática, e a gente não desconsiderou nenhum dos contextos, nenhuma das interpretações, nenhuma das racionalidades ali dos estudantes ao longo das aulas. Então, como que foi descrevendo essa prática pedagógica, né? Então, ela aconteceu numa escola pública aqui, né, em Rolândia, Paraná. Rolândia fica no norte aqui do Paraná, com alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, a gente tem ali uma sequência didática de 6 encontros, mas no artigo a gente só analisa a aula 2, e esses 6 encontros, a construção desses 6 encontros, o desenvolvimento foi feito a partir de dados de uma pesquisa, dados reais, de uma pesquisa de autodeclaração racial e de uma pesquisa da própria escola. Então, a gente não pegou dados de outro contexto, a gente pegou do próprio contexto escolar ali nosso. Então, como que foi feita essa atividade? Os alunos, eles interpretaram esses dados da autodeclaração racial, interpretaram antes de forma qualitativa. A gente não trabalhou nessa aula 2, a gente foi um pontapé inicial para essas formalizações matemáticas. Então, aqui a gente analisa o que esses dados representam. Então, foram feitas algumas perguntas norteadoras para os alunos, e durante a aula a gente teve algumas discussões muito interessantes, nas quais esses alunos, eles responderam, por exemplo, o que esses dados revelavam sobre a nossa escola, se eles representavam fidedignamente o que eles viam ali que acontecia na escola com relação às raças ali que eles percebiam, se esses números contam alguma história ou não. Então, a gente contextualizou ali com a disciplina de história, porque essa pesquisa foi feita pelo professor de história, e como resultado pedagógico, a gente teve que os alunos perceberam a necessidade de medidas estatísticas, outras medidas, porque inicialmente eles falavam que para a gente ter um dado era só calcular a média ali daquelas declarações. E depois eles viram que a média não representava de forma fiel o que estava acontecendo na escola. Então, a gente precisava de outras medidas estatísticas, que no caso são a variação e o desvio padrão, para entender como que aqueles dados eles se dispersavam em volta da média. Então, nessa aula, os estudantes eles discutiram o que os números revelam sobre a nossa escola, como que os fatores históricos e sociais eles influenciavam na autodeclaração daqueles estudantes, para a gente ter aqueles dados. E por que apenas os números não explicavam completamente aquela realidade. Na análise dos resultados, né, a gente analisou essa aula em cima desses 4 princípios da socioepistemologia. Então, a gente foi vendo como que cada um desses princípios foram mobilizados durante essa aula. Então, o princípio da racionalidade contextualizada, a gente observa que os dados eles foram lidos contextualmente, ou seja, eles não foram tratados como neutros, mas eles foram interpretados à luz de um contexto social histórico daquela comunidade escolar. Então, isso mostrou para os alunos que a racionalidade matemática, ela vai depender do contexto em que aquele conhecimento foi mobilizado. No princípio normativo da prática social, a gente destaca que a autodeclaração racial foi tratada como prática social normativa, né? Então, aqui, essa prática social, esses dados, eles orientaram a construção dos significados matemáticos da variância do desvio padrão. Então, não, a matemática formal aqui não foi a que organizou a aula, mas sim essa prática social da autodeclaração. O princípio da ressignificação progressiva, aqui a gente destaca que os números eles foram ganhando novos significados ao longo das discussões. Então, as quantidades, elas não representavam só uma simples quantidade, mas um fenômeno humano ali complexo, que é se autodeclarar racialmente. E esse fenômeno ele é atravessado por identidade, por história, ele é influenciado pelas relações ali
sociais que os estudantes têm. Então, os conceitos estatísticos, eles foram sendo ressignificados ao longo das discussões, né, eles foram ganhando novos sentidos. E o princípio do relativismo epistemológico, a gente destaca que houve um espaço para as múltiplas interpretações. Então, aqui a gente teve a interpretação dos dados de forma matemática, histórica e social. Teve aluno que falou, por exemplo, que aqueles valores não representavam nada. A gente não desconsiderou esse raciocínio, a gente trabalhou em cima dele, não desconsiderando aquela interpretação. Então, aqui a gente destaca que o conhecimento ele não é único nem absoluto, mas ele é relativo às racionalidades que foram mobilizadas ali por aqueles sujeitos. Então, aqui a gente tem que a socioepistemologia ela oferece um referencial para a gente repensar o ensino da matemática de modo a torná-lo mais crítico, reflexivo e socialmente comprometido. E como considerações finais, nós destacamos que essa epistemologia, ela nos ajudou a entender a matemática escolar como um saber dinâmico, plural e situado. Ela mostrou que a gente consegue romper com as abordagens tecnicistas, a gente consegue valorizar os contextos sociais do estudante, né, tomar como partir daquele contexto que ele está inserido para trabalhar com os conteúdos matemáticos. A gente conseguiu promover a matemática para que ela para que ali a gente tivesse sujeitos críticos, reflexivos. Então, essa prática relatada, ela mostrou que é possível articular o conhecimento matemático com questões sociais relevantes, que no caso foi a autodeclaração, e como contribuição, a gente destaca que a gente, por meio desse relato, dessa prática pedagógica, a gente consegue oferecer subsídios teóricos e práticos para que os professores que desejam inovar no ensino da matemática repensem a forma de organizar e de conduzir as suas aulas. E é isso, muito obrigada.